Bom, boa tarde aos camaradas, colegas, amigos, os nossos convidados nacionais, internacionais. Lula livre, sempre. Lula livre! Lá estaremos, grande greve geral ontem contra as políticas. Não sei o que disse, foi o nosso camarada, daquele imbecil que é presidente lá no Brasil, chamado Bolsonaro, certo? Lula livre! Foi um grande congresso, um enorme congresso, um congresso em que se falou de tudo aquilo que os professores devem falar, não apenas de si, da escola, da sociedade, enfim, foi mesmo um grande congresso. Foram aqui trazidos tantos temas, tantos assuntos abordados, e todos nós sentimos isso, tantas as coisas que aqui foram conversadas, debatidas, discutidas, simplesmente apresentadas. Foi um grande congresso, e foi um congresso que teve uma abertura extraordinária e teve um encerramento extraordinário. Um grande obrigado à Orquestra Geração, um grande obrigado à CIM. Foram também eles que deram a este congresso ainda, o tornaram mais bonito com aquilo que aqui nos trouxeram e as suas exibições. Dizer que já agora de convidados, também convidámos Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, para estar presente. Tivemos outros Presidentes da República nos nossos congressos, tivemos Ramalhianes, tivemos Mário Soares, tivemos Jorge Sampaio, não tivemos Cavaco Silva, mas convidámos Marcelo Rebelo de Sousa, que num primeiro momento nos disse que oportunamente responderia, iria apreciar, e a última coisa que o ouvimos dizer em Porto Alegre há dias foi que 942 para número de telefone ainda faltavam alguns dígitos. Este Presidente não é Presidente de todos os portugueses, é uma vergonha o que ele disse sobre os professores, e que isso fique registado. Eu começo dizendo que a educação passou por aqui, como dizia o Sérgio Godinho em relação à liberdade que passava por lá. Falou-se da escola pública, falou-se do ensino particular e cooperativo, falou-se do pré-escolar, do primeiro ciclo, do segundo ciclo, do terceiro ciclo, do secundário, do superior, da ciência, dos investigadores e dos bolseiros, falou-se das AEC, das questões específicas de alguns grupos de recrutamento, os 120, os colegas dos grupos que obrigam, pelas poucas horas que têm em cada disciplina, que ficam obrigados a um número elevadíssimo de alunos, de turmas, de níveis. Falámos do ensino profissional, das IPES, do ensino artístico especializado. Falámos dos que estão no ativo, dos que estão aposentados, do que se passa na Madeira, do que se passa nos Açores, onde o Sr. Deputado Carlos César foi o primeiro a recuperar tempo de serviço neste país, onde o Governo Regional maioritário do Partido Socialista anunciou como uma grande medida do Orçamento do Estado para este ano a recuperação total do tempo de serviço lá na região autónoma dos Açores. Batemos palmas, aplaudimos a decisão do Governo da região autónoma dos Açores, maioria absoluta socialista, do Governo da Madeira, que também aprovou, e embora de maioria absoluta do PSD, com os votos de todos os outros partidos, a contagem integral. E achamos curioso que o Sr. Deputado Carlos César aqui lidera o grupo parlamentar que votou contra o tempo de serviço dos professores, a sua recuperação, e, portanto, foi aquele que foi determinante no roubo de 6 anos, 6 meses e 23 dias que estão a fazer aos professores. Isso é que é uma coisa absolutamente inaceitável e reprovável. Mas falámos da Madeira, falámos dos Açores, penso que há malta aí já à procura das viagens para concorrer para lá para o ano. Falámos do estrangeiro, dos professores que estão no Luxemburgo, como o caso do Carlos, e não só, em Espanha, a Joana, que aí está também. Falámos dos aspectos socioprofissionais dos docentes, da carreira, do salário, dos concursos, da precariedade, da aposentação, dos horários de trabalho, do tempo de serviço nas creches, que o Governo não quer contar aos educadores de infância, da formação contínua e não só, e também da necessidade dos professores poderem desenvolver
trabalhos de investigação e estudos no âmbito da sua componente não letiva de estabelecimento, mas que só lá está para enfeitar o estatuto. Falámos da indisciplina na escola, do ECD e do ECDU e do ECDESP e também de como é que havemos de trabalhar o estatuto de carreira de investigadores. Falámos do contrato coletivo de trabalho do EPC, falámos daqueles que traíram os professores assinando um contrato que na verdade lhes retira direitos e falámos da nossa determinação para lutar por um contrato a sério. E falámos de tantas outras coisas, da gestão das escolas, um aspecto determinante para o futuro da escola pública, da municipalização, um futuro determinante para acabar com a escola pública, uma medida que o Governo quer levar por diante e está a levar. Falámos de educação inclusiva, falámos de flexibilidade curricular, falámos de ambiente, falámos de igualdade de género. Camaradas, o que Tiago Brandão Rodrigues teria aprendido se aqui estivesse, tenho a certeza que se ele cá estivesse, era bem capaz de se ter transformado num ministro. Bom, falámos de democracia na escola, na gestão já se disse, de democracia na sociedade e na relação institucional, designadamente do Governo com os sindicatos. Um Governo que no caso do Ministério da Educação começou por propor reuniões trimestrais para podermos discutir as coisas com regularidade. Depois os trimestres começaram a ter mais meses do que apenas 3 e depois começaram até ter 1 ano e há 2 anos que não ouvimos falar das reuniões trimestrais e o que acabámos foi por ter um ministro a bloquear a negociação, a acabar com o diálogo, a atentar contra a liberdade sindical e a fazer ameaças e pressão sobre os professores, pondo em causa o seu direito à greve, o que levou a uma participação crime que corre nos tribunais e que não retiraremos de lá, porque a Constituição da República é para levar até ao fim, o direito à greve é um direito constitucional dos trabalhadores em Portugal. É preciso que o Governo respeite os sindicatos. E respeitar os sindicatos não é só o Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, ir ao Congresso da Confederação Europeia de Sindicatos e tirar fotografias, falar e tirar umas fotos ao lado de sindicalistas. Não. É respeitar a negociação coletiva e a contratação coletiva em Portugal, é respeitar os direitos sindicais e também, como eu disse há pouco, o direito à greve. E em relação a isto, o Governo não tem sido democrático naquilo que tem a ver com a relação com os sindicatos e com a negociação, acabando por impor soluções sem as negociar e recusando até, como fez connosco, discutir sequer as propostas que os sindicatos apresentaram para a recuperação do tempo de serviço. Falámos da ação sindical, como não podia deixar de ser, somos uma federação sindical. Mas tivemos aqui outras preocupações que também são, afinal, da ação sindical. Às vezes não são daquilo que se diz que é o clássico da ação sindical, mas que faz parte, pelo menos, da prática sindical da nossa federação. Procurámos fazer melhor em algumas coisas sobre as quais já temos posição e temos palavras, mas temos que ir mais longe e ter atos. Substituímos as garrafas de plástico de uma só utilização por garrafas que adquirimos junto da EPAL para que seja, de facto, reutilizável por todos nós. Vamos trabalhar para no próximo Congresso ninguém ter uma folha de papel e vou-vos dizer que nós vamos estar presentes no Congresso da Internacional de Educação, onde já não circula qualquer papel, toda a gente leva o seu portátilzinho e é assim que iremos sempre trabalhar. E quem não o tiver, a IE disponibilizará aparelhos para que possam, de facto, acompanhar. Iremos trabalhar também para assumir nos nossos futuros documentos uma linguagem inequivocamente respeitadora da igualdade de género. Mas vamos também trazer aqui novos temas. Temas que são já de debate normal nos congressos internacionais, mas ainda ausentes dos nossos. Refiro-me, por exemplo, às questões LGBTI e à discriminação e estigmatização a que são sujeitos professores só porque assumem a sua homossexualidade.
Somos professores e sindicalistas. Não vamos deixar desviar o nosso debate do essencial, do debate e da ação sindical centrada naquilo que é a nossa natureza. O combate do trabalho contra o capital, não nos deixando enganar por quem afirma que a luta de classes é coisa do passado e hoje na empresa a relação é com o colaborador. Não é. A luta de classes é coisa do presente e vai ser coisa do futuro, ainda que assuma novas formas, às vezes mais dissimuladas, mas a luta de classes está aí e a classe trabalhadora não a deve abandonar, não se deve deixar enganar e deve continuá-la, porque essa é também a natureza da relação que nós temos neste país. Mas isso não nos pode, nem nos vai distrair, nem fazer passar ao lado de outros temas que são atuais e importantes e que contribuam para que o futuro da nossa sociedade seja, de facto, um futuro de uma sociedade inclusiva, como nós queremos, e que não seja a inclusão do Ministério da Educação, que no Decreto-Lei 54 começa no decreto, no número, e acaba no fim do preâmbulo, depois quando vem o articulado, é a desgraça que a gente sabe. Chegámos aqui sem resultados, dizia-me, perguntava-me o senhor jornalista, chegam a este congresso sem resultados, numa legislatura que até era favorável aos sindicatos. Bom, nesta legislatura acabou a PAC, acabaram as BCEs, acabou a requalificação, foi reposto o valor integral dos salários, foram repostos os subsídios de férias de Natal e o seu pagamento da forma correta, foi o fim da sobretaxa de IRS, foi a eliminação da CIF como tabela de classificação de alunos com necessidade educativa especial. Entraram 8.000 docentes nos quadros, o que é pouco, mas é o dobro do que entraram com o governo anterior. Foi o fim do financiamento de colégios privados com contrato de associação quando existia resposta pública ali ao lado. Foi a resposta no ensino superior ao problema dos colegas sobre a questão do período transitório, sobretudo no ensino superior politécnico, foi o calendário escolar do pré-escolar, foram os intervalos do primeiro ciclo, diabo, é mesmo vir de bolsos vazios, mas pronto. Ou seja, nós conseguimos coisas, muitas, e para isso foi determinante esta situação atual, em que o Partido Socialista governa sem maioria e está sujeito necessariamente também às posições e aos acordos que a esquerda teve que fazer. Pena é, como já se disse aqui, que o Partido Socialista nas questões laborais ou da municipalização, enfim, talvez tropeçando, se tenha encostado para a direita e seja ali que acha que está aconchegadinho. É bom que se ponha no sítio, porque há condições para poder estar do lado dos trabalhadores e não tem estado. Dizer que chegámos a ser acusados de não estarmos a lutar. Onde é que andam eles? Perguntavam. Mas nós lutámos sempre. E assim continuamos. E continuaremos, porque a luta não é sempre a manifestação, ou sempre a greve, ou sempre o abaixo-assinado. Muitas vezes a luta é apenas o debate nas escolas com os colegas. E é, na nossa sede, a discussão para a construção de propostas, a sua negociação, a ação que vai entrar em tribunal e sobre as ultrapassagens do reposicionamento, já entraram mais de 5.000, só à nossa conta. Aliás, foi precisamente porque tivemos resultados de início que se elevaram as expectativas dos professores para esta legislatura e que se calhar hoje é tão grande a frustração dos professores e que hoje aqui a senhora deputada e que tem acompanhado aspectos da educação connosco, a senhora deputada Susana Amador, levou aqui uns assobiositos, mas isto faz parte, são carinhosos, não fique triste, porque nós, em relação a isso, não é? Não podemos esquecer, e as pessoas não esquecem, o que o governo do Partido Socialista lhes fez, que foi roubar boa parte do tempo de serviço que cumpriram a trabalhar. Mas pronto, nós tivemos no início estes sinais interessantes e até dissemos, oxalá que aos sinais interessantes depois venham a seguir as medidas importantes. Isso é que foi o sarilho. É que não vieram mesmo. Na precariedade, é o que nós sabemos, os professores entram agora ao último ano da legislatura nos quadros, com 15 anos de serviço em média e com 44 de idade. Há uma colega, não estava cá no outro dia, que entrou com 64 e 7 meses, essa é a única vantagem que tem, é que está um ano e meio de se reformar.
Bom, depois é a questão da não contagem do tempo de serviço para efeitos sociais, para fins de segurança social, dos 30 dias mensais aos colegas que, apesar de horários incompletos, é que trabalham mesmo 30 dias por mês, mas depois não lhes contam, descontam o ano inteiro e quando ficam desempregados não têm direito a subsídio. Isto, de facto, é uma coisa que não se pode aceitar. Também o problema dos horários e das condições de trabalho. E nós sabemos todos o que o despacho da organização do ano letivo não responde e que levou a que este ano, inclusivamente, nós estejamos em greve desde 29 de outubro, precisamente às horas que, para além do nosso horário de trabalho, nos são impostas e que não podem ser, porque o horário não é de 46 horas, é de 35. Pedimos uma reunião ao Ministério da Educação, ou para um novo despacho, ou pelo menos para regras que pudessem clarificar este. Ontem, aqui no Congresso, recebemos a resposta do gabinete do Dr. João Costa, o Sr. Secretário de Estado da Educação, a dizer que é para ficar tudo na mesma e que não há reunião nenhuma para discutir nada que altere os horários. Fica a saber o João Costa, Secretário de Estado da Educação, que se assim é, vai ter greve o ano todo, a começar no primeiro dia de aulas, porque os horários são para cumprir e os professores têm 35 horas de trabalho, não têm 46, não têm que ser escravos do Ministério da Educação, trabalhando à borla para além daquilo que lhes é exigido. Dizer também que em relação, outro aspecto, que aqui se falou muito, a gestão democrática das escolas é fundamental. As escolas têm que voltar, regressar a um regime de gestão democrática, em que os professores, e não só os professores, vamos discutir quem mais, mas também os trabalhadores não docentes, estudantes, vamos ver em que condições, quantos, quais, todos, a partir de que idade, têm que ter uma palavra a dizer na eleição do diretor da escola ou da direção da escola, porque ser colegial, ser democrática e ser eleita nunca fez mal a liderança nenhuma e não há liderança mais forte que não seja a liderança eleita, colegial e democrática, assente na natureza pedagógica do trabalho de uma escola. Dizer também que a aposentação vai continuar a ser uma prioridade. E vou-vos dizer, camaradas, não vamos fazer o jeito ao governo, e este ou outro, não importa, começando a fazer a casa por telhado. É verdade que o horário da monodocência não permite as reduções de componente letiva e que, portanto, sem reduções, ou com aquela redução, ou com aquela forma de aplicação do artigo 79, para a maior parte dos professores, vale mais estar quieto do que ter redução e passar a andar a circular ali dentro do agrupamento. Mas não vamos começar por telhado a dizer, não, mas então eu tenho que ter menos que aquele porque aquele tem mais e depois o outro. Camaradas, 66 anos e 5 meses é demais para qualquer professor. E, portanto, temos que exigir um regime específico de aposentação para todos os professores e depois, então, encontrar dentro da profissão a forma de poder equilibrar entre os diversos setores de ensino. Porque se eles nos pegam a dividirmos, eu quero menos e o outro mais, ficamos todos na mesma, ou seja, muito mal. E, portanto, dizer-vos que onde quer que estejam vão-nos ter que aturar com isto, que a malta vai lá. Porque o problema da aposentação não é só a aposentação para a malta mais velha sair, é o rejuvenescimento da profissão. Os jovens, nós não queremos continuar a ser os segundos mais velhos da Europa, com diabo, os nossos alunos têm direito a ter professores, às vezes 7 ou 8, se há menos um com menos de 60 anos, e se calhar mais que um. E não tem alguns deles. E, portanto, também o problema da carreira. Em primeiro lugar, há uma questão da carreira que é importante, e agora estão aqui os senhores deputados de vários partidos e que deve ficar claro. No governo não pode fazer aos professores do 4º e 6º escalões o que está a fazer com a recuperação de tempo de serviço, que é roubar-lhes até estes 2 anos, 9 meses e 18 dias. Os professores do 4º e 6º escalões vão ser obrigados a gastar aquele tempo na graduação para poder ter acesso ao 5º e ao 7º, que não vão ter, porque como todos vão contar aquele tempo para o mesmo efeito, ficam todos na mesma relação uns dos outros. E, portanto, aquilo que tem que acontecer é que os professores têm que passar para o 5º e para o 7º e aí é que vão ter que ter, como os outros, a recuperação de tempo de serviço.
Porque senão, esses não recuperam nada, ou pelo menos ainda perdem mais. E isto nós vamos fazer questão que aconteça. Mas, camaradas, mais importante que isso, e depois discutiremos a revisão do Estatuto, é acabar com as vagas ao 5º e 7º escalão, porque não tem nenhum sentido, a não ser para o Governo impedir os professores de progredirem na carreira. E depois, claro, o tempo de serviço. O tempo de serviço, que é assim. Perguntavam-me os jornalistas, vocês e tal, pois, lá for, só 2 anos, 9 meses e 18 dias, não é? Que derrota! Que derrota! Bem, dissemos isto aqui no início. Em 2016, quando nos reunimos em Congresso, o tempo estava congelado, nós estávamos a ver se nos pagava o subsídio de férias todo e sem serem duodécimos e não sei o quê, não havia descongelamento. Em 2017 o Governo descongelava as carreiras, menos as especiais, desde os professores. Em 2018 teve que descongelar por força da luta as carreiras também dos professores. Mas dizia, mas tempo de serviço é que não está no programa do Governo. Olha, não está se tivesse, não é? É daquelas coisas. Mas era 0. Tem sido difícil, já lá vai 1 ano e meio. Mas eu e todos nós vemos a coisa ao contrário. É que neste momento o que nós sabemos é que de 9 anos, 4 meses e 2 dias, 2 anos, 9 meses e 18 dias já cá cantam, e aquilo que nos falta, camaradas, são 6 anos, 6 meses e 23 dias. Essa é que é essa. Portanto, o 942, eles não vão esquecer, porque nós também não os deixaremos. Mas com o 6623, o Sr. Presidente da República vai ver que já só faltam 2 ou 3 para o número de telefone. Bom, para dizer que para alcançar os nossos objetivos, os objetivos reivindicativos, só há um caminho, camaradas. A luta, não há outros. A luta, que já disse, às vezes nos tribunais, muitas vezes na rua. A luta na escola, no dia-a-dia, a sermos excelentes profissionais, para que os professores, que os pais e as famílias e os estudantes conheçam, não sejam os que saem da boca do Sr. Primeiro-Ministro, de outros governantes e de alguns dos comentadores da televisão, seja o professor do seu filho, a quem o pai entrega ou a mãe de manhã e sabe que ele está bem guardado, e sabe que ele está bem entregue, e sabe que ele está a ser bem formado pelo professor, que é aquele que está lá, frente a frente, e não o da televisão, da boca do comentador. Mas a ação da FENPROF, camaradas, vai além daquilo que é tido, dizia eu, como normal dos sindicatos, e já falámos nisto neste Congresso. E temos tantos parceiros e amigos que é bom, é sinal que há quem não goste da gente, mas há quem goste de nós. E alguns dos que não gostam, se um dia gostarem, nós devemos pensar onde é que estamos a falhar. Porque, na verdade, eu quero dizer-vos, por exemplo, nós, com a Associação 25 de Abril e a União dos Resistentes Antifascistas de Portugal, a URAP, a Câmara Municipal de Peniche, a Sencal, Centro de Formação Profissional, e também iremos convidar a Faculdade de Belas Artes, vamos ter um belo mosaico do 25 de Abril, com 46 mosaicos feitos por 46 escolas deste país, em frente ao Museu da Liberdade e da Resistência, onde nós assinalaremos a visão das crianças e jovens deste país sobre a data libertadora, a data mais importante do Portugal de hoje, que é o Portugal de Abril, que é o Portugal da democracia. Sempre. Fascismo nunca mais. 25 de Abril, sempre. Fascismo nunca mais. 25 de Abril, sempre. Bom, mas temos mais. 12 de outubro, a primeira corrida nacional do professor e da educação, com outros amigos, a Associação de Atletismo de Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa, com outros amigos que nos vão apoiar, dando-nos equipamentos, dando-nos o material, e vamos até ter numa corrida de 10 km a meta professor aos 9 km, 4 hectómetros e 2 decâmetros, ou seja, 9.420 metros, um prémiozinho para o professor que passar primeiro.
Depois é o concurso literário, também com outros amigos, já falámos nisso, que vai na sua 7ª edição. O ano passado foi a 7ª, Prémio António Gedeão, ganho por Daniel Jonas, nosso professor, um prémio literário só para professores, com o Oblívio e com o nosso querido amigo e camarada e ex-secretário-geral Paulo Sena a presidir, a dirigir um júri da mais elevada qualidade. E agora vamos ter este ano o Prémio Urbano Tavares Rodrigues, em prosa. Vamos ver quais são as obras que vão a concurso e quem ganha. É esta ação que faz desta FENPROF uma organização tão grande e que faz alguns, quando passam pelo governo, estar a ver se nos veem de costas. Mas não vão ver-nos de frente e no primeiro dia a seguir a tomarem posse, porque nesse primeiro dia a seguir de tomarem posse, estamos a bater à porta do Ministério da Educação. Sr. Ministro, temos aqui a proposta para o restante 6 anos, 6 meses e 23 dias. Vamos lá começar a negociar isso, se querem ter condições para negociar e discutir o resto. Somos uma organização, camaradas, onde a unanimidade não mora, e não mora a unanimidade por uma razão muito simples. Foi varrida pela unidade. E é a unidade que nós construímos aqui que permite que o nosso programa de ação fosse aprovado por unanimidade. Porque não somos todos iguais. Somos bem diferentes em algumas coisas. Mas sabemos conversar, ouvirmos-nos e, como alguém disse, penso que a Manuela, eu posso ter razão ou achar que tenho razão, mas se o outro pensa diferente, lá terá as suas razões. Vamos então encontrar alguma coisa que possa unir a minha razão com a razão dele. E é assim que a FENPROF trabalha. E por isso teve o plano de ação aprovado por unanimidade, a resolução sobre a ação reivindicativa aprovada com apenas um voto contra de uma camarada que eu sei que já está arrependida, porque não se pode dizer aqui que foram por unanimidade os dois, e foi essa unidade também que permitiu que na eleição do nosso Conselho Nacional, e porque nos respeitamos e respeitámos as propostas de cada um, a abstenção faz inveja ao país. Fosse apenas de 3,3% e a lista proposta pelo Secretariado Nacional foi eleita com 97,35% dos votos válidos nesta eleição. Agradecemos aos que colaboraram conosco na organização do Congresso. Agradecemos, já o fizemos por moção, mas tenho que o fazer em palavras aqui, aos nossos funcionários, aos funcionários de todos os sindicatos e não apenas aos que estiveram aqui, porque este Congresso está a ser preparado há muitos meses e muitos trabalharam antes de aqui chegarmos para aqui podermos estar. Uma saudação muito especial, com um beijinho muito grande à nossa ex-funcionária Rosa Medeiros, que continua a ter a FENPROF no coração, apesar de já não ser nossa funcionária, mas era incapaz de estar ali sentada como convidada e trabalhou connosco todo o Congresso. Ela pensava que eu estava zangada com ela porque passava por ela e não a cumprimentava, pois andávamos aqui atrapalhados com o trabalho, a ler os textos não deu, mas já ficaste a saber que nós gostamos muito de ti, Rosa. Aos nossos convidados estrangeiros, e como começámos, a todos, do Estado espanhol, ao camarada galego, também, Galiza, coisa e tal, também ali aos colegas dos Palopes, de Angola, Moçambique, Cabo Verde, da Guiné, também de São Tomé e Príncipe, à Niurka, que veio de Cuba para estar connosco, também aos nossos colegas do Reino Unido, que estão aqui. Ai, que eu estou tramado. Ali, a minha camarada e querida amiga Bárbara Gaia, da Alemanha, que fala português tão bem como nós, também do Reino Unido, ao lado da NUT, também do Japão, da Zenkyo, que estão aqui connosco, ao Fernando Rodal, que vem do Uruguai, está connosco, também do Canadá, Quebec, a quem eu disse o Congresso inteiro, oh camarada, vens do Quebec e só falas inglês comigo.
Portanto, nous parlons français encore, oui? Bom, somos daquela geração que o francês é que era aquilo que a malta aprendia e agora vê-se aflito. Bom, não um agradecimento, mas uma saudação muito grande ao nosso camarada João Cunha Serra, que deixa hoje o mandato de Presidente do Conselho Nacional. E que todos reconhecemos, João, muitas coisas concordamos, muitas coisas discordamos, mas sempre que em causa estava a unidade da FENPROF, ele pô-la acima de qualquer outra coisa, sempre trabalhando para que a FENPROF, esta FENPROF, e hoje disse-o aí, se mantivesse unida, coesa, forte, determinada e lutadora, e vamos continuar, João, podes escrever aí. E também uma saudação à nossa nova Presidente, à Manuela Mendonça, porque na verdade vai iniciar também um mandato e vamos embora com força, trabalhar todos juntos, vamos com certeza engrandecer ainda mais esta FENPROF. Para terminar, camaradas, dizer que neste mandato vamos ter dois grandes desafios. A luta pelos nossos direitos, não vou falar mais, pelos direitos dos professores, da escola pública, da educação, falámos subejamente ao longo dos trabalhos, e também pelo rejuvenescimento da nossa profissão, porque ele é fundamental para rejuvenescermos a nossa organização. Não vale a pena irmos tentar encontrar, colega, que idade tem? 30 e tal anos, venha aqui para dirigente sindical que a gente precisa de uns para baixar a média. Não, nós precisamos mesmo de gente, como um exemplo que eu vos vou dar. Um dia estávamos a sair do Ministério da Educação e eles ainda não tinham vendido o edifício para quartos e não tinham ido pagar renda para a parque escolar ali para baixo, para o pé da 24 de Julho. E quando saímos, eu encontro um colega com um ar muito desolado, chamado João Pereira, à porta do Ministério com uma placa a defender o seu legítimo direito e com 4 ou 5 colegas ao lado. E desolada porquê? Porque ele tinha estado a mandar pelo Facebook aquelas coisas das redes sociais e já tinha ali mais de 500 confirmações que a gente vai lá estar. E depois faltaram os outros 495. E então ele estava lá com mais 5. Conversámos, ouvimos-nos, foi ter connosco e reunimos. E hoje o João está ali sentado ao fundo, é membro do Conselho Nacional da FENPROF. E é assim, nos locais de trabalho, nos protestos, ao pé da malta toda, dos jovens, onde eles estão, que eles vêm para cá e não é trazê-los porque o bilhete de identidade diz que eles ainda são novos. João, lá estavas tu, de fato de treino, que a coisa na mão, aqui, plaquinha, hein? Bom, e é com este entusiasmo e esta determinação que iniciamos hoje um novo mandato. Eu ouvi algumas notícias e até parecia que, depois de tomar posse, começa um mandato, mas quem lia a notícia parecia que nos íamos embora, ou que eu me ia já embora, tomava posse e demitia-me. Não, isso só aconteceu com os membros do Conselho Nacional que foram para o secretariado, porque a lei não deixa ser membro dos dois órgãos, mas eles demitiram-se a seguir a tomar posse e agora são os membros do Secretariado Nacional da FENPROF, órgão de direção da FENPROF, porque nós, 3 anos de grande luta, de grande determinação, de grande confiança na capacidade dos professores para atingirem os seus objetivos, com uma certeza absoluta. Enquanto não respeitarem os professores, não respeitarem os seus direitos, desconsiderarem e desvalorizarem os professores, enquanto tivermos governos que chegam ao ponto de se ameaçar demitir, se contarem o tempo aos professores, sinceramente, respeitem os professores, porque os professores são atores fundamentais na construção do futuro das sociedades. O que vimos aqui no início do Congresso e no final é trabalho dos professores, muito trabalho para construir mais do que apenas o sucesso escolar dos seus alunos, o sucesso educativo, tornando-os cidadãos. E só assim é que nós cumpriremos a nossa função, ajudarmos os alunos no sucesso escolar, combatendo o abandono, mas também ajudando-os a ter sucesso para o seu futuro, a sua vida na sociedade.
Os professores são artesãos da mudança, são construtores do futuro. Os professores têm que ser respeitados e enquanto não forem, os professores não deixarão de lutar, sendo certo que em relação ao tempo de serviço, e nisso dou razão ao Sr. Primeiro-Ministro, 9 anos, 4 meses, 2 dias, nem menos 1 hora. Viva a FENPROF, vivam os professores, viva a luta dos professores! E a luta continua, 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 a luta continua. Já chega, acabamos o congresso. E agora? E agora? E agora vamos terminar, como sempre terminamos, com o hino da FENPROF. Temos que tirar a letra, depois não estamos a começar. A letra está nas páginas. Queremos dar um rosto ao futuro e semear a flor que vai nascer e construir o jeito de saber que unidos vamos ter a força de chegar e construir o jeito de saber que unidos vamos ter a força de chegar. Porque ensinar é dar de nós a vida, dizer que esta partida é mais do que jogar. Porque aprender é ter à frente a vida, é ponto de partida para depois navegar. Uma lição é um presente dado daquilo que o passado nos soube ensinar. Uma canção de dar o que sabemos, de querer dar o que temos, soletrando o verbo amar. Queremos dar um rosto ao futuro e semear a flor que vai nascer e construir o jeito de saber que unidos vamos ter a força de chegar e construir o jeito de saber que unidos vamos ter a força de chegar. Queremos dar um rosto ao futuro e semear a flor que vai nascer e construir o jeito de saber que unidos vamos ter a força de chegar e construir o jeito de saber que unidos vamos ter a força de chegar. Queremos dar um rosto ao futuro e semear a flor que vai nascer e construir o jeito de saber que unidos vamos ter a força de chegar e construir o jeito de saber que unidos vamos ter a força de chegar. E construir o jeito de saber que unidos vamos ter a força de chegar. Está a tocar e vamos terminar dizendo que a esperança se
se pode ser.